Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o Observador, dando uma olhada agora nas notícias que estão circulando desde ontem com relação à retomada no STF hoje, às 2 horas da tarde, do julgamento do Marco Civil da Internet, gente. Olha que isso vai impactar a vida de todo mundo, da esquerda, da direita, da extrema esquerda, todo mundo vai estar embolado nesse troço. Por quê? A ideia do STF e do governo do Lula, do amor, é restringir a liberdade de expressão dentro da internet. Léo Lins pegou 8 anos de cadeia. É claro que ainda cabe recurso. Eu acredito que, com tudo isso que está acontecendo no Brasil hoje, está todo mundo estupefato com o que está acontecendo. É possível que ele tenha essa pena reduzida para 4, e 4 ele não vai pegar regime fechado, mas vai perder o réu primário dele. Talvez, eu acredito nisso, que ele vai pegar menos de 4 anos, né, quando houver um recurso, e até 4 anos a pessoa não pega a cadeia, regime fechado, né? Para um cara que é réu primário e tal. Se bem que ele já tem problemas com o Ministério Público em São Paulo, né? E outras coisas que aconteceram ao longo desses anos. Em um humorista pegar 8 anos de cadeia por conta de piada, é uma piada, né, gente? Então, o que está em jogo hoje no STF, gente, é a liberdade de expressão, tá? Esse marco civil da internet, nós já temos a LGPD consolidada, já foi aprovado no Congresso. O Congresso não fechou com essas forças extremistas de jornalistas, né, de antigos jornais e televisões, emissoras de rádio que compõem esse grupo de conservadores da extrema imprensa brasileira desde sempre, que junto com o governo do amor, que não aguenta a porrada que toma todo dia na internet, tentam restringir nossa liberdade de expressão, que a gente fala aqui na internet, né? Que é bizarro. Você querer, digamos, desvencilhar o mundo real da internet já é um anacronismo por si só, porque uma coisa é exatamente espelho da outra, gente. Se eu estou na internet falando aqui, é porque eu falo as mesmas coisas quando eu estou com minha família, com meus amigos, no meu grupo de trabalho. A gente continua falando as mesmas coisas. Não é porque eu estou na internet, porque eu estou protegido. Não, a internet não tem mais essa proteção, ninguém fica anônimo mais na internet. Então eu estou aqui, por isso que eu abri o canal, para poder falar o que eu acho que está certo e o que eu acho que está errado também. Agora, se você só pode falar dentro daquela, né, sei lá, dentro daquela coisa, fechar aquele túnel da esquerda, aí, gente, acabou a liberdade de expressão, acabou tudo, acabaram as liberdades individuais, né? Então gente, esse julgamento no STF hoje é para fazer com que as redes sociais saiam do Brasil. A ideia é essa, porque se você tiver agora que montar escritórios no Brasil especificamente, para o Rumble, para o Locals, para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok, para avaliar o que cada pessoa está falando, e se aquele perfil não for derrubado, você vai multar a rede social sai do Brasil, gente, como o Rumble fez. O Rumble falou, não, o mercado brasileiro não me interessa muito, é bom o mercado? É, mas eu vou ter que gastar muito mais fazendo regulagem do que as pessoas falam na rede, eu prefiro desligar a rede. Aí eles voltaram ano passado, né, o Rumble voltou a funcionar no Brasil e novamente foi retirado do ar pelo senhor Alexandre de Moraes, porque o senhor Alexandre de Moraes quer uma regulamentação que não é possível. No X também, né? O Twitter, o antigo Twitter do Elon Musk. E você viu que todos os donos e os CEOs do Google, do Facebook, da Meta, né? O Zuckerberg, o Elon Musk, o dono da Amazon, né? O Jeff Bezos, estava todo mundo lá na posse do Trump. Por quê? Porque o Trump levantou a bandeira da liberdade absoluta de expressão, que, aliás, é a primeira emenda da Constituição americana. Nós temos aqui também, não sei qual é a emenda da Constituição, a 5ª emenda, eu acho, né? É a liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, liberdade de viajar, liberdade de sumir, liberdade de expressão absoluta, tem na Constituição brasileira. Só que o Supremo quer acabar com isso. Por quê? Porque eles não aguentam porrada. O Congresso está acostumado a tomar porrada, né? Porque Congresso é deputado e senador. Câmaras municipais, vereador toma porrada, deputado estadual toma porrada na Assembleia, todo mundo toma porrada. Político é isso, gente. Você coloca o seu nome para um cargo público, você tem que estar aguentando tomar porrada.
Porque vai aparecer desafeto, vai aparecer amante, vai aparecer ex-mulher, vai aparecer filho puto com você, vai aparecer inimigo político, inimigo do prédio, vizinho que não gosta de você. E é isso. O Supremo não. O Supremo se coloca, né? O Judiciário se coloca, não. Nós somos concursados, estamos na elite da justiça do país, então a gente não pode ser criticado. E a rede social vem, gente, cacetando, né? A gente tá vendo. Então, gente, o cerne desse debate de hoje, que começa às 2 da tarde, é o tal do artigo 19 da Lei 12.965 de 2014, que é o tal Marco Civil da Internet. Aí tem o confronto de teses, né, gente, que vai dar exatamente lá na liberdade absoluta de expressão. O que aconteceu com o Monark, por exemplo, quando ele falou do bigodinho lá, da suástica, né? Ele foi vilipendiado, perdeu tudo que tinha, saiu do flow porque falou que ele é a favor da liberdade absoluta de expressão. O pessoal distorceu o que ele disse e acabaram com a vida do cara. Né? Porque nos Estados Unidos existe partido na pista. Lá tem neonapista, partido na pista, Ku Klux Klan, porque existe uma liberdade absoluta de expressão. A sua liberdade individual está acima, inclusive, de uma pena de prisão, por exemplo. Você, dentro da prisão, pode candidatar-se à presidência da República. Tanto que, quando o Trump quase foi preso, né, antes de começarem as eleições nos Estados Unidos, ele quase foi preso em Nova York. E ele poderia manter a sua candidatura à presidência da República, mesmo estando preso. Mas aí houve uma reviravolta e ele não foi preso. Por conta daquela prostituta, Stormy Daniels, que o advogado do Trump teria pago uma grana para a prostituta não falar alguma coisa. Gente, bizarro o que está acontecendo, né? Da esquerda contra a direita, né? Agora, a ideia é fazer com que as redes sociais impeçam as pessoas de publicarem X ou Y. Gente, aí é bizarro porque eles tratam, quer ver, dos crimes, possíveis crimes. Seria liberdade aí ele fala que liberdade de expressão não quer dizer liberdade absoluta de expressão. Então não é liberdade. Se eu não tenho liberdade absoluta de expressão, eu não tenho liberdade nenhuma, né? Se eu tenho que ficar na minha cabeça pensando o que eu devo falar, o que eu posso falar. Aliás, acho que todo mundo tem mais ou menos esse freio, né? Você não chega numa reunião de família, por exemplo, no fim do ano, no Natal, e vai ficar falando um monte de besteira de um primo que está te devendo, de um tio que não sei o quê. Então você tem esses limites, todo mundo tem esse freio. Em determinado lugar, eu não vou falar determinada coisa. Se eu estou numa empresa woke, que só tem esquerdopático, eu não vou chegar lá dizendo que eu sou da direita. Não. Então você tem esse freio já dentro da cabeça. E a rede social também já tem, gente, porque na rede social você não pode estar falando qualquer coisa. No YouTube, no TikTok, no Instagram, no Snapchat, em qualquer lugar, no X, você não pode estar falando qualquer coisa. Da gente falar, por exemplo, sobre... cadê? Eu estava vendo aqui quais são os pontos, né? Sobre discurso de ódio, que é o que está sendo discutido, vai ser discutido novamente. Abre com o voto de André Mendonça, que pediu vista, né, no final do ano passado. Discurso de ódio, racismo. Você não pode ser racista na rede social, gente. Eles já derrubam esse conteúdo. Eu tenho um grupo no Facebook chamado Memória Capixaba, que eu sou capixaba, né, gente? Então eu estou aqui em Vitória. E eu me especializei na pesquisa sobre história do Espírito Santo nesses últimos anos. Então aqui é meu site, tá? Então, esse aqui é o grupo. É um grupo que tem 100 mil pessoas sobre história do Espírito Santo, história do Brasil e o contexto do Espírito Santo dentro do Brasil. Gente, de vez em quando aparece uma foto de índios pelados, né? Índios botocudos aqui da região, quando começaram as imigrações italianas e alemãs aqui no Espírito Santo, de vez em quando tem uma foto de um explorador que fotografou os índios nus no Rio Doce. O Facebook derruba. O Facebook derruba porque apologia a sexo, um índio nu em 1890. Ou a Luz del Fuego, por exemplo, se a gente coloca aqui, ó, deixa eu abrir aqui para vocês, ó, a Luz del Fuego foi uma atriz, dançarina famosa, capixaba aqui, né, da família Viváqua. Tá aqui, a Luz del Fuego, ela se apresentava assim, gente, pelada. Não sei como é que o Facebook não derrubou essa foto aí ainda, porque ela tá nua, tá vendo? Tá se penteando no teatro para se apresentar. Aliás, se fosse a Luz del Fuego hoje, pegaria 8 anos de cadeia. Como Léo Lins pegou, né? Porque se apresentava nua, mas o cara ia no teatro para vê-la assim, nua, né? Interessa.
Aí eles querem fazer com que a rede social, e de vez em quando eles derrubam essas fotos, porque são fotos que estão, né? Ai meu Deus, é a mulher nua. A própria rede social já faz isso. Que mais? Aí tem pô, quem é que vai colocar na rede social um conteúdo de pedo, né? Ou de estrunfo, né? Estrunfo. Você não vai colocar isso. Incitação à violência. Se bem que aqui no Twitter, né? Gente, pelo amor de Deus. Eu fiz uns vídeos sobre a guerra na Ucrânia e da Rússia, né? Falando que a Ucrânia bombardeou a Rússia, acabou com vários aviões russos importantes, uns Tupolevs dos anos 50, 60, aviões que não existem mais. E tem gente russete pra caramba, dizendo que você tá. E falando coisas horríveis, né? Que seria incitação à violência. Mas, gente, isso faz parte da vida, né? Aí, apologia à abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O que seria isso, gente? O que seria isso? Você dizer que Lula é ladrão, corrupto e vagabundo? Que foi tirado da cadeia pelo STF para ser colocado na presidência da República? Isso é a abolição do Estado Democrático de Direito? Que porra é essa? O que tem de democracia em você, o STF e uma Suprema Corte, retirar um bandido cachaceiro da cadeia, cumprindo pena de cadeia, 540 dias de cadeia, tirar o cara e botar o cara na campanha eleitoral? Isso é abolir o Estado Democrático de Direito? Você tirar um cachaceiro, você falar mal sobre isso? Apologia a golpe de Estado. Como assim? Que apologia? Apologia porra nenhuma, gente. Que papo estranho. Aí vamos ver o que vai acontecer, né, gente? Sinceramente, eu não sei não. Depois dessa condenação do Léo Dias a 8 anos de cadeia, porque ele conta uma piada dentro de um ambiente fechado, teatro, que você paga para ir lá ver, gente, é muito bizarro o que está acontecendo no Brasil, né? E aí tá aí o capitão desse navio, que por enquanto está navegando, mas parece que vai afundar, tá? Porque eu não sei, gente. Eu me lembro bem daquelas comissões de inquérito no Congresso americano nos anos 50, quando o senador Joseph McCarthy, que era o caçador de comunistas, né, em Hollywood especificamente, foi atrás de escritores, roteiristas, cineastas, diretores, atores, né, todo mundo preocupado com aquela caça aos comunistas, gente que havia sido filiado ao Partido Comunista nos Estados Unidos, o Partido Nazista, inclusive, que havia também, né, e que depois foi perseguido quando a guerra acabou, a Segunda Guerra Mundial acabou, Hitler perdeu a guerra, e dentro do Congresso surgiu essa figura chamado senador Joseph McCarthy. Eu me lembro das CPIs em que... Aqui, Joseph McCarthy, é esse aqui. Esse foi o caçador de comunistas na década de 50. No final da década de 40, início da década de 50, até que ele foi expurgado da vida política americana por conta da perseguição que extrapolou a bolha. Eu me lembro do discurso de um daqueles senadores falando sobre a violência infringida pelo senador Joseph McCarthy contra atores, diretores, escritores, roteiristas, artistas, gente que era gente do rádio, da televisão na época, né? Do cinema, do teatro, uma perseguição incrível contra comunistas, pessoal da esquerda, né? E, gente, ele acabou sendo expulso da vida política americana, morreu na depressão, mas assim... ele tinha razão em muitas coisas, porque muitos daqueles atores e diretores eram comunistas mesmo, infiltrados, inclusive ligados à KGB. Recebiam dinheiro do senhor Joseph Stalin para infiltração dentro de Hollywood e de outras empresas grandes americanas, né? Ford e Chevrolet, etc., né? Que eram empresas muito grandes, Chrysler e tudo. E havia ainda a ideia de que essa perseguição pudesse colocar na cadeia gente inocente. E o que está acontecendo no Brasil hoje, 70, 80 anos depois, é basicamente a mesma coisa, uma caça às bruxas. Nessa época foi uma caça às bruxas comunistas e agora é uma caça às bruxas no Brasil contra a direita brasileira, né, que quer liberdade de expressão. Você vê como é que é interessante, né? Até os anos 80, 90, a esquerda era a caçadora de pessoas contra a liberdade de expressão, né? A esquerda que ficava o PT, o PCdoB, queremos liberdade de expressão, liberdades individuais, né? E de repente a coisa inverte agora e a esquerda virou
o algoz de quem quer liberdade de expressão e fazendo com que essas plataformas digitais talvez saiam do Brasil definitivamente. Imagina se o Google diz, não, vamos sair do Brasil, o YouTube, vamos desligar o Brasil. Assim, isso não vai acontecer, porque é uma briga de forças muito grande. Agora, tem os esquerdopáticos falando, né, como é o Diário do Centro do Mundo, por exemplo, que eu estava vendo aqui agora há pouco no Google Notícias, falando sobre a nova ordem mundial e os donos do mundo, que é Trump e os donos das plataformas digitais que estão comandando o mundo, os donos das Big Techs, que é Pink Cérebro, né? Gente, é bizarro o que está acontecendo. Não sei o que vocês pensam disso, mas vamos acompanhar, né? Vamos acompanhar essa votação de hoje. E se realmente houver a responsabilização do que a plataforma digital está no meio do caminho, né, gente? É como a televisão e o rádio, né? Você está ali abrindo um espaço quando você abre o microfone para um entrevistado. Então você vai responsabilizar o canal de TV pelo que o entrevistado falou ao vivo. Você vai penalizar a rede social pelo que a pessoa falou ao vivo aqui no YouTube, né? Então você vai penalizar o YouTube. Ou se alguém fez uma live no TikTok falando algo, liberdade de ataque, apologia, não sei o que lá, da droga. Aí você vai derrubar o TikTok. Não é bizarro o que está acontecendo? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Por favor, deixa um comentário aí. Vamos discutir esse assunto, que isso é muito importante para nós, para quem gera conteúdo. Hoje em dia todo mundo é gerador de conteúdo, todo mundo faz conteúdo. Todo mundo, gente. Antigamente era um repórter, era um jornalista, era um escritor. Hoje não, é um cineasta. Hoje não, hoje todo mundo com celular faz filme, faz documentário, você escreve um livro, você pede ajuda na inteligência artificial para escrever um roteiro, um livro. Hoje todo mundo virou fotógrafo, todo mundo é repórter ao vivo. Acontece alguma coisa na rua, você filma na hora e sobe para a rede, todo mundo virou repórter. Isso vai atingir todo mundo, não só o pessoal da direita. Quando você entrou numa de que vamos calar a direita, vamos tirar a direita das eleições, vamos deixar só a esquerda permitida, a direita, centro-direita permitida, PSDB, né? Digamos assim. Agora a coisa está furando a bolha e vai pegar todo mundo. Vai pegar todo mundo. É isso, gente. Vamos deixar um comentário aí, vamos debater isso aí, porque é muito importante isso pra gente, é muito importante. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.